relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu quero falar nesta noite ainda, sobre este assunto que estamos falando, sobre a preparação de lâmpadas. Mas antes, eu quero ler, os irmãos ainda sentados, uma pergunta, que eu li, que fizeram concernente a vir na casa do Senhor, E fizeram uma pergunta para o profeta, dizendo: por favor, diga-nos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo espera que venhamos à casa do Senhor para adorar. Como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo espera que venhamos à casa do Senhor para adorar. Muito bem, essa é uma boa pergunta, esta é bem essencial a qualquer igreja. Então Deus espera que você venha à igreja. Agora, Deus espera que você venha à igreja. Então, as pessoas têm que vir à casa de Deus para um propósito. Então, vir para a casa de Deus é vir para um propósito. E este é adorar a Deus. Então, nós viemos para um propósito, e este é adorar a Deus. Cantar hinos, por isso que se canta hinos, E adorar a Deus. Tudo que é feito na casa do Senhor tem um significado. Tudo que é apresentado tem um significado. Tudo tem um propósito. E nós estamos aqui para este propósito nesta noite. Viemos adorar a Deus nesta noite. Então, você que está assentado, você não veio aqui para ficar assentado no banco da igreja, para ficar ali vendo o pastor pregar. Você veio para um propósito. Então, tem uns que vêm para buscar uma cura, tem uns que vêm para buscar a solução de um problema, assim como eles iam até Jesus.
aqueles que iam até Jesus, eles iam, né? Uns iam como curioso, né? Para ver de longe, acompanhar, né? Mas tinha outros que iam com um propósito, que sabia quem Jesus era. E nós estamos aqui sabendo quem nós somos e o que é essa palavra nesses dias. Então, nós viemos com um propósito, né? E então, isso aqui, essa resposta, irmãos, para nós, é essencial, né, para qualquer igreja. Então, cantar em hinos, adorar a Deus, esta é a maneira que Deus espera que seja. Ele não espera que venhamos à casa de Deus para falar acerca de nossos negócios, né, ou sobre outra coisa, ou falar um do outro, falar acerca do que temos que fazer durante a semana. Ele espera que venhamos para adorá-lo. Esta é a casa de adoração. E tudo deveria ser feito decentemente e em ordem, diz Paulo na Bíblia. Tudo tem que estar certo. Tem que haver uma mensagem, tem que haver adoração, tem que haver hinos, testemunhos e também haver uma mensagem. Nós, irmãos, vemos que sempre tem, né, aqui e acolá, né, testemunhos. Aquilo que Davi disse, né? Não esqueça, minha alma, de todos os benefícios, né? De todos os benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor e nós testemunhando. Então, vir à casa do Senhor, viemos para um propósito, viemos para adorar. Então, ele disse, nós temos que ter hinos, testemunhos, né? E o culto, né? O culto, ele vai né, transcorrendo e ele vai transcorrendo e no meio de tudo isso, né, o Espírito Santo ele vai guiando da maneira que se deve ser, né? Eu quero neste momento aqui também, né, deixar esta palavra com a igreja, e sempre que eu deixo essa palavra aqui, né, é para que a igreja possa crescer, irmãos, para que nós possamos crescer naquilo que estamos fazendo. Então, nós viemos para adorar a Deus e estamos aqui para adorar a Deus, né? Estamos aqui para adorar a Deus. Então, diz o profeta, é uma boa pergunta. Esta é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque é essencial para qualquer igreja saber, né, o que o Senhor quer que façamos para agradar a Ele. Então, o apóstolo Paulo disse aos Hebreus, capítulo 11, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os tais, né, que assim, né, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles, né, que buscam a Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador. Agora, galardoador é o quê? É que Ele dá galardão. E tudo que você faz, Ele vai te dar o galardão. Ele não vai deixar sem te dar o galardão, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Amém? Então, eu sinto isto, irmãos. Eu gosto disto, de estar no culto, né? E adorar ao Senhor e participar do culto. Às vezes esses dias eu estava meditando nos cultos que estamos tendo, né? E a cobrança que é feita, né, no culto, às vezes, está entendendo, irmãos? Você está entendendo? E isso, e igreja, isso. O porquê disso, irmãos, às vezes, é a minha preocupação de que
a igreja possa estar entendendo aquilo que está sendo transmitido. A igreja possa estar captando aquilo. Porque se não entender, se não captar, né, o culto, você vem e vai para a sua casa, sabe? Eu fico pensando nisso e dizemos, o culto foi bom, foi maravilhoso, mas não entendi aquilo, não consegui captar aquilo. Agora, eu tenho visto, né, isso durante todo esse tempo de caminhada, eu tenho observado isto, né? Às vezes a igreja dá amém, dá glória a Deus, né? Mas não entende. E tem aqueles que não dão amém, não dão glória a Deus, né? Não se manifestam em nada na adoração, fica ali neutro, como se estivesse ali. Aí eu estava lendo esses dias o profeta dizer que alguém falou para ele, eu vou dar amém se eu sentir, eu vou dar glória a Deus se eu sentir. Ele disse, Jesus nunca pediu para sentir nada. Ele disse, se você crer, né? Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus disse, se tu crer, tu verás a glória de Deus. E muitas vezes você não está sentindo nada, não tem nenhum, como é que pode dizer aquela palavra, nenhum sintoma, né? Sabe? Nenhum sintoma de nada. Mas pela fé você crê e pela fé você diz amém, né? Em São Mateus, capítulo 20, a escritura que vamos ler, São Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores, né, da vinha. São Mateus, capítulo 20. Glória a Deus. São Mateus, capítulo 20. Todos encontraram, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e pague-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E, chegando, os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, os primeiros derradeiros,
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai, para agradecer ao Senhor por Tua bondade, porque Tu és bom, porque Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. E nós estamos reunidos aqui nesta noite para adorar ao Senhor e para engrandecer o Teu santo nome. Somos, Pai, parte desta noiva desses últimos dias, e nós, Pai, a partir do momento que tivemos nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, e podemos reconhecer, Pai, o nosso chamado, então queremos, Pai, estar firme na nossa posição, Pai, e até que o Senhor tem dado graça. Oramos após a leitura da palavra, é um alimento para nós, e queremos alimentar, e pedimos que Teu Espírito vivifique em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Eu quero ainda falar com os irmãos de uma forma, que nós tivemos aqui quarta-feira falando sobre as guerras, Falamos sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Terceira Guerra. O porquê que falamos, sobre as guerras? Por que estamos falando sobre isso? Porque dentro da meditação que estamos tendo, irmãos, dentro da palavra que estamos recebendo, dentro das orientações que estamos recebendo, eu vejo que nós vimos sobre Ezequiel capítulo 9, essa profecia, concernente aos judeus e concernente aos gentios. Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7, falando daqueles 4 anjos, e falando sobre os ventos, sendo, então, detido estes ventos até que viesse o selo. E dentro, irmãos, disso que estamos meditando, e de que o profeta tem mostrado para nós, nós vimos que há muitos ensinamentos nesses dias. Por exemplo, na mensagem à era de Éfeso, eu estava lendo, acho que está minha pasta ali, era de Éfeso, o livro na era de Éfeso. Uma coisa que me chamou a atenção, falando da história daqueles irmãos ali, que viveram ali, e de como a pressão daquela era, que a Bíblia, em Apocalipse, mostra as características desta era de Éfeso, as características desta era. E uma das coisas que me chamou a atenção, meditando, foi a queixa de Deus, em Apocalipse, capítulo 2, verso 4, dizendo que tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. E essa foi a queixa de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então, diz o profeta que para compreender isto, para compreender esta queixa, para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou há cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações neste espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Então, ele vai mostrar para nós. Observe que a história ela vai se repetindo a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração,
só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente, e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isso não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas e etc. Isto é exatamente o que eles são, de fato. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas estas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Nem por um minuto eu digo isto, mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais o mesmo. Então, aqui entra, né, o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no Espírito, tudo começa a esmorecer e em vez desta igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os Efésios. Eles estavam ficando um pouco mais formais. O entregar-se a Deus estava ao pouco desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumava fazer e começa a fazer coisas que não fazia inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes, seus comportamentos, eles ficam frouxos. Isto é o que Éfeso significa, relaxado, à deriva. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Então, ele começa a mostrar, né, essa frouxidão, né, essa frouxidão que vem entre, né, uma geração e outra, entre um avivamento e outro, né? E o que, né, também me chamou a atenção aqui sobre aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui sobre os deixa eu ver aqui só para deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui sobre os ismos, né? O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casa, em velhos armazéns. Eles tinham realidade. Mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas e novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro, eles organizaram o movimento e o dirigiram pelo homem.
logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Então, foi uma das coisas que eu falei ontem, né, no culto, e esses livros que eles começaram a ler, que não eram adequados para ler, eles começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Isso começou, irmãos, a se infiltrar e mesclar entre eles. Então ele disse, então o que aconteceu? Eles arriaram as travas, os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabou, está vendo? A liberdade do espírito acabara. Eles prosseguiram como uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. As coisas começaram a ir se infiltrando, sabe, irmãos? Foi se infiltrando devagar, ler livros, ouvir aqui, ouvir ali. E foram, frouxando, como dizer, eles foram frouxando e começaram a fazer coisas que inicialmente não fazia, e depois, e aquilo que eles faziam, coisas que não faziam inicialmente. Começaram a fazer coisas que não faziam inicialmente. E mudaram sua maneira de vestir, suas atitudes, seu comportamento e ficam frouxos. Foi, então, exatamente afrouxando as coisas. Então, quando eu estava falando sobre as guerras, a forma que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o que vai acontecer na Terceira Guerra Mundial, é para nós olharmos como isso veio acontecendo, como, por exemplo, a ciência. A ciência. Uma das profecias, uma das visões do profeta, na mensagem Era de Laodiceia, uma das visões, eu anotei para ser lido quarta-feira aqui, uma das visões dentro das 7 visões, era essa aqui, que haveria, na quarta visão, era da igreja de Laodiceia, nós vemos as 7 visões que o profeta teve no ano de 33. A visão, a primeira visão foi, então, Mussolini, invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Então, essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditaram. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance, porém a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível com o seu próprio povo, virando-se contra ele, e isso aconteceu exatamente como fora dito. A segunda visão seguinte foi que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ele mostrou a linha Siegfried, e como nossas tropas teriam uma grande dificuldade para vencê-la, depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão foi na esfera política mundial, porque mostrou-se que haveria 3 grandes ismos, fascismo, nazismo, comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia, mantenha seus olhos no rei do norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços da ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Esse é o detalhe. Esse é um dos detalhes que eu gostaria que a igreja prestasse. Então, prestasse atenção. Nós vimos a Primeira Guerra Mundial, vimos a Segunda Guerra Mundial e vimos a Terceira. Falamos aqui, estou fazendo uma pequena retrospectiva, falamos aqui do poder da bomba atômica.
Agora, o porquê saber deste poder da bomba atômica? Porque tivemos a Primeira Guerra Mundial com gás de mostarda, tivemos a Segunda Guerra Mundial com uma bomba, né, que foi jogada em Hiroshima, e agora vamos ter a Terceira Guerra Mundial, conhecida como Armagedon, e vimos que nessa Terceira Guerra Mundial não vai ter chance nenhuma, né? Nós vimos isso. Então, vai ser 3 minutos, né? Vaticano em 1 hora, e o mundo, né, vai entrar em uma cadeia, né? Até a Isabel mandou para mim depois um relatório, né, do que a ciência fala sobre isso, de que todas as nações, né, uma está com medo da outra, principalmente as potências, né? A Rússia, os Estados Unidos, né, a China, né? Então, a Índia, né, esses países, eles têm essas bombas. Só que é o seguinte, eles têm tudo monitorado, sabe, em satélite, né, em programas de computador, e que se cai uma bomba, é uma coisa interessante assim, se cai uma bomba, né, nesses países, por exemplo, na Rússia, se uma bomba atômica cair lá, então como é que fala aquela reação que sai da bomba atômica? A radiação, né, que sai. Então, eles têm programado o seguinte, a hora que a bomba estoura ali, que aquela radiação sair, que tocar nos como é que diz, nos sensores que eles têm, né? Então, a Rússia pode ser destruída, mas a radiação tocar nos sensores desata as bombas que estão lá nos Estados Unidos, tudo programada, vai se destruir os Estados Unidos, também não precisa ninguém soltar, já está tudo em cadeias, já está tudo nos hangares, já está tudo colocado, sabe? Então, pensa bem para os irmãos verem. Então, um país fica com medo do outro. Não, se eu soltar, eu posso soltar uma bomba que eu destruo tal país. Só que eles ficam assim, tá, mas se nós destruir lá, eles vão destruir nós aqui também, porque está tudo em cadeia, eles sabem disso. Então, eles estão com medo do outro. É por isso que, né, ainda não apertaram esse botão. Mas aí nós aprendemos que tem um louco que vai apertar. Né? Tem um homem lá que vai, né, alguém que vai possuído, que vai apertar. Quando ele apertar, vai explodir tudo. Né? Só que aí você vê o porquê saber destas coisas. Por que saber destas coisas? Porque a Terra, nós vimos na Dores de Parto que a Terra não suporta uma Terceira Guerra Mundial mais. Então, nós estamos no fim de todas as coisas. Aí, vimos, então, o profeta dizer em várias mensagens sobre como vai ser isso. Falando, isso vai ser assim, isso vai ser assim, é dessa forma. E dizendo assim, então, a única saída que tem é fé de rapto. Eu estava ouvindo hoje, né, uma reportagem que é um boato. Né? É uma reportagem que... Não é que é um boato. Na verdade, é uma reportagem que saiu como uma crônica, né, uma crônica que diz assim, pode ser que seja, mas não é. Não sei se vocês entendem isso. Alguém escreveu assim, né? Uma crônica, uma suposição, né? E o nome era assim, né? Pode ser, outros falam, pode ser que seja, né? Não, pode ser que seja, mas não é, né? Seria assim uma crônica, né? Um boato, né? Mas veja bem, mesmo que seja, mas para mim, irmãos, são rumores que, como nós temos uma mensagem que já está dizendo tudo que vai acontecer, eu penso que é um presságio, sabe? É um presságio, né? Não é um boato, né?
Isso jamais vai acontecer. Que já está lá, entendendo? É o diabo só fazendo um teste, ver como é que as pessoas vão reagir, né? Mas a reportagem, assim que foi escrito, como eu disse, é um boato, certo? É um boato. Então, vocês tenham como não é. Mas vamos pegar assim, ó, pelo lado assim, ó, né, que muitas coisas, né, que eles estão dizendo que não é, e está acontecendo aí, sabe? Pega pelo lado assim, ó, né? Eles escreveram assim que estão tentando colocar uma lei lá, uma nova lei, né? Tentando colocar uma nova lei, mas a nova lei chama-se ventre livre. Né? Vocês estão entendendo que é um boato, né? Sim. Mas pensa para você ver. Ventre livre, né? Ventre livre. Então, essa lei, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é esse, assim, ó, de que essa nova lei vai proibir das mães fazer ultrassom. É boato, entendeu? Não é verdade, é mentira, tá? Vocês não acreditam nisso, tá bom? Não, você não acredita nisso, tá bom? É mentira, tá aqui. Só para a gente meditar um pouquinho, tá? Aí, a lei diz o seguinte, então. O que a lei disse, né? Deixa eu só entrar aqui, né? Ó, deixa eu ver aqui, para entrar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo só pegar um pedaço aqui, né? Deixa eu ver. Estava pensando nisso aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Tá. Aqui diz o seguinte: ao ser questionado em uma coletiva de imprensa sobre o uso de linguagem neutra em falas e de ser acusada de permanecer tal, apesar de vocês serem jornalistas, deixa eu ver onde que eu quero o fato. Deixa eu ver aqui. Profissionais, ultrassonografia. Agora, como é que eu vou achar aqui, né? Eu quero só a parte que diz aqui, ó, que... Então, eles estão... nessa escrita aqui, diz que não pode fazer a ultrassonografia para descobrir o sexo, porque isso estaria violando o direito do nenê. Pensa bem, o direito do nenê que vai nascer, porque quando ele nascer, a criança é neutra, a criança não tem sexo. Ela vai, depois que ela nasce, é que ela vai decidir que sexo que ela é. Então, se você já fazer ultrassom, já dizer, é menina, e ela chegar depois que nasce, não, eu sou menino. Olha que situação. Tá. Aí tem também a questão, né? Tem a questão aqui que eu achei assim, também, que vai entrar também com uma lei, para uma lei proibindo a fabricação e a comercialização de produtos infantis rosa e azul. Não pode ter mais rosa e azul. Pois poderiam induzir os bebês a se tornarem meninos ou meninas. Olha que situação que está. Mas é boato, tá? Não existe essa lei, é mentira. O diabo é mentiroso, tá? Vocês entenderam, né? Sobre entre linhas aí, né? Não, é mentira isso aí. Não pode fazer ultrassom? E se você for lá e comprar? Não, eu vou comprar para meu filho, para minha filha, tudo rosa, viu? Não pode. Sabe?
Mas é mentira, é igual é igual o conselho tutelar. É mentira também, tá? Não pode corrigir o filho, não pode dar varada. Vocês lembram quando começou, né? Não, mas onde já se viu? Eu tenho que corrigir meu filho. Como é que está aí a coisa agora? Eles vão entrando devagar, sabe, irmãos? Vão entrando aqui, vão entrando ali, vão entrando. Agora, eu estava meditando nisso aqui, né? E meditando no que nós estamos vendo, né, sobre a guerra. Então, na visão, o profeta disse assim, né, que a quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viria após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, veio um avanço do quê? Da ciência. Após a Segunda Guerra Mundial, veio o avanço da ciência. Junto com o avanço da ciência, então, entrou-se, veja bem, então, aqueles demônios que foram soltos. Nós vimos sobre isso, né? Na mensagem à festa das trombetas. Na mensagem à festa das trombetas. Então, esses demônios que foram soltos, esses 200 milhões de demônios, está lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 9, verso 13, sobre a sexta trombeta, né, 200 milhões, né, de demônios, eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos estes anos. Diabos sobrenaturais. Diabos sobrenaturais. Então, essas coisas, irmãos, foram rapidamente, depois da Segunda Guerra Mundial, foram soltos esses homens, né? Essas armas destruidoras. Houve esta invasão, e vimos, né, através da mensagem, como isso invadiu, e o profeta disse que a invasão dos Estados Unidos, quando estava falando sobre a invasão dos Estados Unidos, ele disse: o mundo político está acabado, nossa nação está falida. E vocês se lembram disso, que o Mombrana disse isto. Assim diz o Senhor, nossa nação está demolida, nunca se levantará. Nunca se levantará. Ela está acabada como todo o restante das nações. É a maior nação do mundo, de pé hoje. Porém, a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Como isso entrou em Hollywood, como isso entrou nas pessoas e começou nisto, e não aceitam que lhes digam nada. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição. Veja o que sucederia. Ele seria o quê? Tá, então vocês acham que vai resolver aqui no Brasil? Irmãos, coloca um presidente lá que proíba o uísque e tudo. O que sucederia com ele? O que sucederia? Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse. Seguramente. Ele não pode permanecer nisso. O mundo todo é contra ele. Sim, Senhor, você não poderia fazê-lo. Ela está acabada, ela está invadida e o espírito do comunismo tomou o controle. Vá até as nossas escolas hoje, veja nossas crianças nas escolas, nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14, 15 anos, suas mamães as mandam para a escola, mentalmente, moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas,
fumantes de cigarros e tudo mais. E de tão pouca idade, as criancinhas assim. Seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas, como seria encontrar uma agulha num palilho. O que eu vejo? Irmãos, prestem bem atenção. Sempre eu vou bater nessa tecla aqui, ó. Nós estamos vivendo em um tempo, a igreja, né, tem amadurecido. E olha como que o profeta está colocando as escolas hoje. Seria tão difícil encontrar uma. Onde elas têm encontros coletivos com rapazes e se deitam nessas margens do rio e tudo mais. E eu posso provar isso a vocês, meus amigos. O irmão Branda bate no púlpito. Eu não diria isso no púlpito, a menos que eu soubesse do que eu estava falando. De escolas aqui, nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes e se encontrando com rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. O que é isso? E cantam nos corais. Porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia. Falam sobre o quê? Historinhas da Bíblia ou algo assim. Ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar. Seu papai chega à noite, acende o seu charuto, toma um copo de cerveja, e senta-se e bebe isto. A mãe está fora durante o dia todo, com um grupo de mulheres, em alguma reunião para jogos de kart, algo social. Como se pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? Olhe, o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Então, no parágrafo 216, como eu poderia ir esta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim, onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado e coisas assim, e pensavam que elas poderiam fazer algo com eles. E agora toda mãe e todos eles estão bebendo e se comportando repreensivelmente. Isto é o meio ambiente. O que é isto? É o diabo. É o diabo. A invasão. Ele se moveu rapidamente para dentro da nação como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinha em Hollywood e disse: eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha, então eu os tomarei, e ele se assentou ali. E o povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças irem, eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os envia ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo, estar fora sozinho e todas estas coisas. Então, irmãos, é uma invasão que está tendo ou não? Vocês estão prestando atenção? É uma invasão. Isso, veja bem, tá tudo... irmão, a invasão já aconteceu. Agora, nós vimos na quarta-feira aqui só um que pode deter isso, que é o Espírito Santo. Só há um que pode nos livrar, é o Espírito Santo. Então, estamos vendo isso. Falamos da primeira guerra, falamos da segunda, falamos um pouco do que vai acontecer na terceira, falamos, né, que era para acontecer, o Armagedon era para acontecer na primeira, né, aí ele está detendo, tem um propósito de deter isso. E o propósito de ter isso é para selar os seus, é para chamar os seus eleitos, para tirar eles fora disso. Então, isto nos alegra nesta noite. Isto me alegra nesta noite. Alegra você nesta noite? Na mensagem Fuja para cá rapidamente, o profeta disse, falando sobre escapar, né, sobre escapar. Ele disse, ó sim, irmão, no parágrafo 48, ele disse, ó sim, irmão, eu digo isso, apressa-se, escape, você não tem mais muito tempo. Estas enormes, velhas paredes eclesiásticas vão cair num destes dias, é melhor você correr rapidamente enquanto você tem uma chance. Saia do mundo, entre em Cristo. Enquanto você sente, aqui, igreja, ó, enquanto você sente o hálito quente do julgamento pendendo,
por todos os lados agora, girando a 1.800 milhas por hora, ou a 18 milhas ao redor do mundo, e uma nação pecaminosa com sua mão sobre um botão que poderia nos fazer virar pó. Todos nós em 5 minutos. Vocês sabem do que ele está falando aqui? Quantos sabem do que ele está falando aqui? Por isso que é bom nós ouvirmos isto. Você sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui da Terceira Guerra Mundial. Está vendo? Não olhe para algo grande por vir. Está vendo? Um grande reavivamento. Olhe para a vinda do Senhor. Estejam prontos agora. O diabo está simplesmente cegando os seus olhos para estas coisas. Então o diabo procura cegar. O diabo procura cegar, ele está cegando as pessoas. Eu vejo, irmãos, que as coisas estão indo dessa forma. Então, vocês entenderam que essa invasão já está aí? Hã? Espíritos demoníacos que estão aí? Coisas terríveis? Homens, mulheres, crianças. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Eu vou falar hoje sobre esses trabalhadores da 1/10 hora. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Agora, aqui estão os judeus para os quais eles estão vindo pregar. Então, os judeus estão lá esperando receber Moisés e Elias. Os 144.000 estão lá esperando. Aí ele diz, o mundo não poderia explodir uns aos outros, ou matar uns aos outros, ou a destruição vir até que esses judeus voltem para aquele lugar. Vocês entenderam por que o mundo só não explodiu, só não destruiu? Mas eu penso, né, como diz o profeta aqui, você pode ver esse hálito quente, né, do diabo. Então, por isso que eu citei essa reportagem mentirosa aqui, né? Você viu o hálito quente do diabo? Ele é mentiroso, né? Mas isso é o que ele quer fazer. Esse é o intuito dele, é destruir, é matar. Então aqui, né, a Bíblia dizendo que ele viu os 4 anjos, observe o que eles têm que... Esses 4 anjos, né? Os judeus têm que receber o Espírito Santo lá. Então, eles vão receber o Espírito Santo. Então, a terra não vai explodir sem que eles recebam o Espírito Santo. Eles têm que ser selados lá também. Eles vão receber a mensagem lá também, os 144.000. Mas para que eles possam receber lá, nós temos que receber aqui, ser selados aqui, e a noiva, irmãos, tem que sair do caminho. Vocês estão entendendo? A noiva tem que sair do caminho. A coisa está para, né, um fio aí para a noiva sair do caminho e eles receberem a mensagem lá. É isso que está prestes para acontecer. Agora, veja bem, quando se fala dessa parábola, o profeta explicou esta parábola, né, ele explicou esta parábola, né, e ele explica isso e fala sobre isso em várias mensagens. Mas aqui, eu gostaria de ler, né, na mensagem A Marca da Besta, quando ele cita isso. Quando a guerra parou, né, ele cita isto, na mensagem A Marca da Besta, dizendo assim, ó, quando foi que houve uma disputa global completa depois daquele tempo, depois que Jerusalém foi invadida? Foi a Primeira Guerra Mundial. Todos os exércitos, as nações se reuniram. Eles estavam escrevendo sobre o declínio da Primeira Guerra Mundial. Ninguém sabe, hoje em dia, quem propôs a paz. Então, o Kaiser Wilhelm disse que ele não fez.
Nenhum general disse haver feito isto. Mas notem, como foi estranho. Foi em 11 de novembro, às 11 horas do dia, vendo? O 11º dia do mês, o 11º mês do ano, a 11ª hora do dia, 11 minutos para as 11. O que foi isto? Suspensa, parada, misteriosamente. Isso, irmãos, está registrado. Não é só olharmos assim, né? O profeta está falando que isso está registrado neste livro, né? O declínio, né, da Primeira Guerra Mundial. Como que parou a Primeira Guerra Mundial? 11, 11, 11 e 11, certo? 11, 11, 11 e 11, né? Então, ela foi suspensa, parada misteriosamente. O que foi isto? A ordem foi dada por Deus para suspendê-la. Quem que parou? Deus. Se não parasse, como nós vimos aqui, né? O que teria acontecido se não parasse? O Armagedon teria acontecido, lembra? Foi isso que nós vimos, né? Se não parasse, o Armagedon teria acontecido. Teria sido destruído tudo. Mas por que parou? Ele disse, por que parou? Ele disse, vocês lembram de Jesus falando sobre a 11ª hora, que é essa parábola aqui? E aquele que viria na 11ª hora, o que ele disse? Ele disse, não sejam insensíveis, sejam espirituais. Vê como ele disse? A 11ª hora teve o mesmo salário daquele que veio na primeira hora. Então, o batismo do Espírito Santo tem que voltar e selar os judeus como o primeiro foi selado. O povo da 11ª hora retenha os 4 ventos, não deixe o mundo ser destruído, até que selamos os servos do nosso Deus nas suas testas. Então, por que parou? Então ele vem e disse, foi há cerca de 50 anos atrás, quando o Espírito Santo veio do leste, caiu sobre o povo, e os pentecostais, na rua Azusa, e assim por diante, quando começou agora. O que vai suceder? Eles tiveram que retê-lo, e para não destruírem toda a terra, porque ele não poderia ter feito isto de qualquer forma. Mas, agora, eles têm uma bomba potente que destruirá toda a terra. Isto é certo. Mas retenha-se até quando? Até que tenhamos selado em suas testas o servo de nosso Deus. Irmão, aí está você. Aí está você. Selar o servo do nosso Deus em sua testa. Aí ele viu o número, que era os 144.000. Agora, que coisa, não vê vocês o que eu quero dizer? A Escritura colocada perfeitamente. Agora lembre-se, sem isto, todos perecerão. Ora, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para o quê? A Terceira Guerra Mundial. Fermentando em toda parte. O que é isto? Israel está na sua pátria, esperando pelo seu Messias. A igreja gentia, a era pentecostal, Lutero, Wesley, e agora a era pentecostal tem se esfriado e vomitado Jesus para fora. E ele está vomitando, certo? A era pentecostal. Mas ainda antes que o mundo seja destruído, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que a igreja gentia receberia o mesmo poder. Então é prometido para nós, recebemos o mesmo poder. Irmãos, nós, essa parábola, para nós, irmãos, para os eleitos, para aqueles que é espiritual,
é uma alegria para nós, porque nós fomos chamados nesta última era. E fomos chamados na 1ª hora. A 1ª hora, nós sabemos que hora que é, nós sabemos. A 1ª hora é às 5 horas da tarde. A 1ª hora é às 5 horas da tarde. Faltando 1 hora para terminar o dia. Nós fomos chamados. Relembrando as verdades ouvidas.